Olá, estudante do quarto ano, nossa 12ª aula remota pelo ensino à distância de matemática. Nessa aula nós vamos falar dos números que são maiores que outros e dos números que são menores que outros, tá? E vamos falar também de como compor e de como decompor um número. Você vai entender nessa aula o que significam essas duas palavras. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando dessa expressão maior que ou menor que você já deve ter ouvido falar, e se você não ouviu falar, não tem problema. Mas nós temos uma novidade agora. A partir de agora, nós vamos usar esses dois símbolos aqui, né? O símbolo de maior que é o símbolo de menor que, tá? Então, o símbolo de maior que é este aqui, que tem a pontinha dele virado para a direita, né? Ele é assim, o símbolo de maior que. E o símbolo de menor que é este que tem a pontinha virada para a esquerda, tá? Vamos só voltar um pouquinho aqui, então maior que este símbolo e menor que é quando a pontinha está virada para a esquerda e o maior que é quando a pontinha está virada para a direita. Mas, professor, para que eu vou usar esses dois símbolos? É o que você sempre se pergunta, correto? Professor, por que estou aprendendo isso? Bom, você está aprendendo isso porque no seu estudo de matemática daqui para frente, até você ser um adulto, você vai sempre comparar números, você vai sempre se perguntar se um número é maior ou menor do que outro. Em alguns casos, você vai utilizar um desses dois símbolos, tá? Por exemplo, olhando para o número 20 e olhando para o número 12, você pode dizer o quê? O 20 ele é maior ou menor do que o 12? Quem vale mais, o 20 ou o 12? Se você imaginar na sua frente 20 bolinhas de um lado e 12 bolinhas de outro, de qual lado vai ter mais bolinhas? Do lado que tem 20 bolinhas ou do lado que tem 12 bolinhas? Você pode se perguntar. Você então provavelmente vai responder que o 20 ele é maior que o 12. Então, como o 20 é maior que o 12, a boquinha aberta fica virada para o 20. Então, é como eu fiz aqui, né? Eu utilizei do Pac-Man para facilitar para você. A boquinha aberta do Pac-Man vai estar sempre pro lado do número maior. Então, o 20, como que a gente lê isso que tá aqui, né? 20 é maior do que o 12. Difícil isso? É só um símbolo para você explicar matematicamente que o 20 é maior que o 12, tá? Para explicar isso usando símbolos matemáticos, você usa o símbolo de maior. É só isso. Vou te mostrar outros exemplos para que você perceba que realmente é só isso, tá bom? Bom, vamos olhar aqui outros exemplos. Então, a gente tem agora o 623 e o 263. Olhe para o 623 e olhe para o 263. Qual deles é maior? Você, né? Vou te dar uma dica se está difícil para você. Você sempre, para descobrir se um número é maior do que outro, você sempre começa com a maior ordem dele. A gente tem dois números que tem até a ordem da centena. A maior ordem dos dois números é a centena. Então vamos olhar para a centena desses dois números. Olhando para a centena do 623, eu vejo que ele tem aqui na centena o número 6, certo? E olhando para a centena do 263, eu vejo que ele tem na centena o número 2. Então, aí eu te pergunto, quem é maior? Quem tem a maior centena, o 6 ou o 2? Você, claro, provavelmente já percebeu que o maior número é o 623, tá? Se o 623 é o maior número, então
a boquinha aberta, né, do símbolo tem que estar virado para ele. Então, é por isso que aqui nós temos a boquinha aberta para ele, tá? Então, 623 é maior que o 263, ou, se você quiser, na forma do Pac-Man aí, pra gente, por enquanto, brincar aí usando o Pac-Man, tá? Então, 623 é maior que 263, por isso a boquinha aberta está virado para o 623. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Olha só, 1023 e 1032. O 1023, a maior ordem dele, a ordem que vale mais dele, é a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. E no 1032, ele também tem a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Perceba que nos dois números, a quarta ordem é 1. Então eles empataram. Apenas olhando a unidade de milhar, eu não consigo saber quem é o maior. Vamos diminuir, vamos para a ordem anterior, para a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Olhando para as centenas dos dois números, a centena do 1023 é o 0. E a centena do 1032 também é o 0. Então, eu tenho um empate novamente. Vamos voltar mais uma ordem. Vamos diminuir mais uma ordem. Centena, uma ordem a menos. A ordem que vem antes da centena é a dezena. Vamos olhar para a dezena desses dois números. A dezena do 1023 é o 2 e a dezena do 1032 é o 3. Então, quem é maior, o 2 ou o 3? Claro que quem tem 3 dezenas tem mais. Então, o 1032, ele é o maior. Como o 1032 é o maior, a boca do Pac-Man, o símbolo de maior tem que ficar virado para ele. Então, como que a gente vai ler essa frase matemática aqui? 1023 é menor que 1032. Por o 1023 ser menor, que a boquinha não está virada para ele. Estaria virada para ele se ele fosse o maior, porque a boquinha desse símbolo está sempre virada para o maior número. Vamos ler de novo? 1023 é menor que 1032. Tudo bem? Não é difícil, certo? Mas eu acho que a gente vai mudar de assunto agora. Isso, perfeito. Então, se um número é menor que o outro, se ele é menor, a pontinha do símbolo fica virado para ele. Se ele é o maior, a boquinha aberta fica virado para ele, tá? Você vai ter a oportunidade de treinar isso nos exercícios aí. E qualquer dúvida sobre maior e menor, você pode me chamar também. Mas vamos continuar, que nós ainda temos assuntos nessa aula para tratar. Vamos falar agora da composição dos números. O que é compor um número? Compor é criar números a partir da soma de suas ordens. O que quer dizer tudo isso, professor? Vamos fazer uma brincadeira. Imagina que o número está todo quebrado em suas partes no meio da sala e você tem que pegar cada partezinha do número, juntar para formá-lo. É como se fosse um quebra-cabeça de números. Cada peça do número está ali jogada e você tem que montá-lo para ele virar um número. Olha só esse exemplo aqui que vai te ajudar a entender mais ainda este assunto. Vamos lá. Então, nós temos aí o 2000, é um pedaço no número, o 500 é outro pedaço e o 2 é outro pedaço. Se a gente juntar cada pedacinho, se a gente juntar 2000 mais 500 mais 2, eu vou ter 2502. E aí a gente compôs o número 2502. Difícil isso? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui um pedacinho 300, ou 3 centenas, e o pedacinho 1, ou uma unidade. 300 mais 1, 301. Juntamos o 300 com 1 e compomos o número 301, tá? Vamos compor mais um número? Para compor o próximo número, a gente tem 200, ou 2 centenas,
20 ou 2 dezenas e o 4 ou 4 unidades. 200 mais 20 mais 4, nós vamos ter, compondo aí, 224. Tudo bem? Eu vou te oferecer mais alguns exemplos aí para facilitar que você entenda. Agora eu mudei um pouco o jeito que as peças desse quebra-cabeça para compor um número estão aparecendo, tá? Para que você aprenda a fazer isso de várias maneiras. Então agora, ao invés da gente ter os números, as partes do quebra-cabeça em números, nós temos as partes do quebra-cabeça aparecendo as ordens. Então vamos lá. A gente tem aqui, primeiro, 3 dezenas. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais claro. 3 dezenas mais 2 unidades. O que são 3 dezenas? 3 vezes 10, por isso dezena. 3 vezes 10, 30. 3 dezenas é 30, mais 2 unidades, ou 2 vezes 1, que é 2. 30 mais 2 é a mesma coisa que 32. Difícil? Acho que não, né? Vamos continuando, então, vamos para mais um exemplo. 3 dezenas de milhar, mais uma unidade de milhar, mais 4 dezenas. Ai, professor, agora complicou. Primeiro eu preciso que você lembre o que é uma dezena de milhar. Uma dezena de milhar é a mesma coisa que 10 mil, tá? Uma dezena de milhar é a mesma coisa que 10 mil. Então, 10 mil vezes 3 vai dar 30 mil. Opa, pera aí. Aí voltamos. Então, 3 vezes 10 mil, que é a mesma coisa que a dezena de milhar, vai dar 30 mil. Uma unidade de milhar, quanto vale uma unidade de milhar? 1000. Então, uma vez o 1000. Uma vez o 1000 é 1000. E 4 dezenas, quanto vale cada dezena? Vale 10, lembra? 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Então, veja aqui como surgiu cada um dos números que vão se unir, vão compor para formar o número 30 mil mais 1000 mais 40, 31.040. Um pouquinho complicado, um pouco mais difícil? Quem sabe? Se você não entendeu alguma parte, volte o vídeo, tente entender novamente ou me avise, eu vou tentar te explicar de outra forma, mas nós ainda temos mais um exemplo, tá? Vamos para o próximo exemplo, então. A gente tem agora 9 unidades de milhar, então nós temos 9 vezes 1000, porque uma unidade de milhar é a mesma coisa que 1000. Desculpem aí o meu zero, que saiu bem feio. 9 vezes 1000, ou 9 unidades de milhar, mais 5 centenas. Quanto vale uma centena? Vale 100. Então, 5 vezes 100, mais 8 unidades. Quanto vale uma unidade? Vale 1. Então, mais 8 vezes 1. 9 vezes 1000, a gente já aprendeu a multiplicar por 1000. 9 vezes 1000, 9.000. Eu acho que a gente não aprendeu ainda, a gente vai aprender na próxima aula, desculpa. Mas 9 vezes 1000, 1000. 5 vezes 100, 500. 8 vezes 1, 8. Juntando 9.000 mais 500 mais 8, eu vou ter 9.508. Se você quer saber, né, quanto é 1000 vezes 9, eu fiquei pensando nisso agora para deixar bem claro para você. Claro que você pode fazer a continha, tá? Então, ó, oh meu Deus, hoje tá difícil essa canetinha. 1000 vezes 9, vamos lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. Só tô explicando aqui para você por que 1000 vezes 9 é 9.000. Tudo bem? Para você não achar que está complicado. Você ficou com alguma dúvida? Bom, vamos continuar então, que nós ainda temos mais uma coisinha para terminar essa aula.
Eu ainda tenho mais 2 exemplos de composição para você, antes da gente ir para o próximo assunto. Vamos entender bem isso, tá? Vamos juntos. Então, agora a gente vai compor usando somente centenas e unidades. Então agora eu só tenho pecinhas de centenas e pecinhas de unidade para juntar e formar meu número, tá? Então vamos lá. Eu tenho 100 mais 100 mais 100 mais 100, que vai dar quanto? Quanto é 100 mais 100 mais 100 mais 100? Ou 4 vezes... Ai, meu Deus. 4... Vamos fazer o 4, por favor. 4 vezes 100. Quanto será que é 4 vezes 100? 4 vezes 100, 400. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. E quanto será que é? 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, certo? Então, 400 mais 2 é a mesma coisa que 402. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? Deixa eu só arrumar aqui a minha câmera. Vamos para o próximo exemplo, para o último exemplo de composição. Então vamos compor agora 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000. Então eu tenho 4 vezes aparecendo aí o número 1000. 4 vezes o 1000 é a mesma coisa que 4000. E eu tenho 2 dezenas, 10 mais 10, que dá 20. 4000 mais 20 é a mesma coisa que 4020. Note que nesse último exemplo de composição, eu fiz uma composição, eu juntei partes para formar um número usando apenas unidades de milhar. O que é uma unidade de milhar? É 1000. E dezenas. O que são dezenas? Parzinhos, grupinhos de 10 em 10, tá? Bom, vamos para o último assunto dessa aula. Vamos falar agora da decomposição. Decompor é diferente de compor. Decompor é o oposto de compor. Então, na composição, a gente pegou os números, pegou as pecinhas e juntou para fazer um número, certo? Agora a gente tem um quebra-cabeça perfeito e a gente vai quebrar ele em pecinhas. Então, a gente vai pegar um número e vai decompor ele, vai separar ele em suas partes, em suas ordens. Tem várias maneiras de decompor também. Vamos usar exemplos, que é a melhor forma da gente entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui o número 5.681. Se eu quebrar o número 5.681 nas suas partes, eu vou ter 5.000 mais 600 mais 80 mais 1. Então eu quebrei o número 5.681 em cada uma das suas partes, tá? Vamos fazer agora com o número 904. O que é o número 904? É a mesma coisa que 900 mais 4. Ok? Vamos para o último exemplo dessa lâmina aqui, desse slide. 1306. Se eu quebrar o 1306, eu vou ter 1000 mais 300 mais 600. Perceba uma coisa muito legal de você perceber que está acontecendo aqui e nos outros também. Perceba que de onde surgiu esse 1000? Por conta do 1 que está aqui, ó, na unidade de milhar. Por que surgiu esse 300, professor? Por conta do 3, que está aqui na classe das centenas. Por que surgiu 6? Por conta do 6 que está aqui na unidade. Vamos olhar lá no 5.681, por que eu usei cada um dos números? Professor, aqui nesse exemplo aqui, por que você usou 5.000? Porque o 5 está aqui na unidade de milhar. Professor, por que você usou 600? Porque o 6 está aqui na centena, então 6 centenas vale 600. Professor, por que você usou 80? Porque o 8 está aqui nas dezenas. 8 dezenas é 80. Professor, por que você usou o 1? Porque o 1 está aqui na unidade. Vamos continuar? Eu vou te dar mais alguns exemplos para que você fique
especialista nesse assunto, quase um expert, alguém muito bom nisso. Então vamos lá, vamos agora falar da decomposição usando somente centenas e dezenas. Então eu vou transformar os 150 em um monte de pecinhas que estão separadas em centenas e dezenas. O 150 tem quantas centenas? Bom, vamos olhar aqui para ele, ó. Na ordem da centena, ele tem uma centena. Então, uma centena é 100. Agora, vamos olhar para as dezenas do 150. Quantas dezenas o 150 tem? Tem 5 dezenas. Então, como que eu posso representar 5 dezenas em grupinhos de 10? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou 5 vezes 10, tá? Eu também posso decompor em unidades de milhar e unidades, se eu quiser. Por exemplo, no número 2003. Eu quero decompor em uma unidade de milhar. Olhe para a ordem do 2003, que é a unidade de milhar. Lembra como que a gente faz para olhar a ordem de um número? A gente vai lá da direita para a esquerda, começando na unidade. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Eu vou até aproximar aqui para ficar mais claro para você, tá? Para a gente deixar bem claro isso. Então, olhando para o 2003, eu quero transformar ele em unidade de milhar. Olha para ele, ele tem unidade, ele tem dezena, ele tem centena e ele também tem unidade de milhar. Olha para a unidade de milhar do 2003. Você está vendo 2 aqui, não tá? Então, esse 2 na unidade de milhar significa que tem 2 vezes 1000, 2 vezes uma unidade de milhar, porque a unidade de milhar é 1000. Então, como que eu quebro esse 2000 em partes, né? Eu posso quebrar ele em 2 partes, 1000 mais 1000, que vai dar 2000. Só que eu tô decompondo esse número em unidade de milhar e unidade, ou unidade simples. Vamos olhar para a unidade simples do 2003. Ele tem 3 na unidade simples, né? Ele tem o 3 aqui na unidade simples. Como que eu posso quebrar 3 em unidades? 1 mais 1 mais 1, tá? Essa explicação termina aqui, mas a aula não terminou. Nada impede que na hora de você fazer o exercício, se você leu com atenção o texto, se você assistiu o vídeo com atenção e ainda assim não entendeu, vou pedir para você ler o texto de novo, assistir o vídeo só mais uma vez, e aí sim, se ainda ficar alguma dúvida, você pode me perguntar. Sempre pergunte para o professor, para você não ficar com dúvida. Combinado? Eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima. Tchau, tchau.